Ora, então, muito bom dia a todos. Vamos então começar aqui com a nossa 11ª aula. O tema é as atividades económicas que desenvolvemos. Tema F3, na página 175, ok? Página 175 é o assunto da aula de hoje, as atividades que desenvolvemos. Ora, no final da aula, deverá ser capaz de reconhecer os principais contrastes na distribuição das atividades económicas pelo país, identificar algumas transformações relacionadas com o surgimento de novas atividades, distinguir a população ativa da população não ativa e diferenciar os setores da atividade. Ok? Então, a população de um país divide-se em população ativa e população não ativa. Quais serão as diferenças? Explora o gráfico para descobrir a resposta. Temos que carregar aqui no gráfico, vamos aqui ver, mas primeiro vamos consultar aqui o glossário para ver quais são os termos que vão ser usados, não é? População ativa, então a definição, conjunto de pessoas que exercem uma atividade profissional remunerada, isto quer dizer paga, não é? Inclui-se também os desempregados e os que procuram o seu primeiro emprego. População não ativa, conjunto de pessoas que não exercem qualquer atividade remunerada, como, por exemplo, os estudantes, os reformados, domésticas. Desemprego. O desemprego é a situação em que se perdeu o posto de trabalho, não é? Sempre uma situação difícil. Representamos a população ativa de Portugal, ou seja, exercemos uma profissão pela qual recebemos um salário ou remuneração. Os que estão no desemprego também fazem parte da população ativa. Ok, aqui neste caso temos então a população ativa, cerca de 51% da população são os que trabalham e recebem um salário, não é? Representamos a população não ativa, ou seja, não temos uma profissão e por isso não recebemos nenhum salário. Somos estudantes, reformados e donas de casa que, apesar de trabalharem para a família, não são remuneradas. Exatamente, como não têm salário, portanto, este número de idosos, como eu já vos disse nas aulas anteriores, está a aumentar cada vez mais, não é? Enquanto que este está a diminuir porque cada vez nascem menos crianças e há menos população ativa. A situação dos imigrantes é que tem equilibrado mais ou menos a situação, ok? Portanto, tem que haver um equilíbrio aqui entre a população ativa, os que trabalham, e a população não ativa, são os que não trabalham. A população ativa e não ativa liga os elementos das duas colunas. Portanto, população ativa, criança que frequenta uma escola, não ativa. Carpinteiro, ativa. Pescador, também. Um padeiro, também. Uma secretária, também. Um advogado, tem um salário. Dona de casa, não ativa. Não tem salário, embora trabalhe, não é? Em casa não recebe um salário por isso. A avó que cuida dos netos está reformada, não ativa. Desempregado à procura de emprego. Este aqui faz parte de ativa, porque está à procura de emprego. Médico, a mesma coisa. E tínhamos o exercício realizado. Ora, relativamente aos setores da atividade, as atividades profissionais ou atividades produtivas exercidas pela população ativa são muito variadas, por isso agrupam-se em 3 conjuntos, chamados os setores de atividade. Explora o gráfico. Temos então aqui o gráfico que nos mostra que o setor que ocupa mais pessoas é o setor terciário, que é o comércio, prestação de serviços das cidades. Ora, aqui a agricultura, setor primário, são os setores, são as atividades que extraem da natureza as matérias-primas, não é? Que depois vão ser transformadas aqui no setor secundário. Portanto, como vemos aqui, são as fábricas, as indústrias. Ok? Então, quais são os termos? Aqui temos muitos. Setores de atividade, grupos de atividades económicas e profissionais conforme suas características. Setor primário, conjunto de atividades económicas e profissionais ligadas à exploração dos recursos da natureza. Setor secundário,
conjunto de atividades económicas e profissionais ligadas à transformação, lá está, às fábricas, de matérias-primas em produtos acabados ou quase prontos a consumir. Setor terciário, conjunto de atividades económicas e profissionais ligadas à prestação de serviços às populações, nomeadamente o comércio, né? Distribuição dos produtos. Atividades produtivas, atividades produtivas pelos seres humanos para produzir bens ou prestar atividades à comunidade. Atividades não produtivas, atividades desenvolvidas pelos seres humanos, mas que não resultam a produção de bens ou de prestação de serviços, tal como acontece com os estudantes ou com as donas de casa, né? Têm trabalho, mas não é pago. Serviços. Os serviços, atividades que pretendem satisfazer as necessidades da população através de bem ou através de prestação de um trabalho. Então, vamos aqui ao setor primário. Setor primário. Conjunto das atividades económicas e profissionais ligadas à exploração dos recursos da natureza, tais como a agricultura, a pesca, a pecuária, a caça, a salicultura, a exploração florestal e a exploração mineira. Setor secundário. Conjunto das atividades económicas e profissionais ligadas à transformação de matérias-primas em produtos, como os vários tipos de indústria, têxtil, calçado, mobiliário, etc., a construção civil e a produção de eletricidade ou gás. Setor terciário. Conjunto das atividades económicas e profissionais ligadas à prestação de serviços às populações, como, por exemplo, serviços de saúde, educação, turismo, comércio, transportes e comunicações, bancos e seguros, entre outros. Então, resumindo aqui rapidamente, setor primário ligados à natureza, à extração das matérias-primas, né? Salicultura, indústria mineira, né? As minas, extração das minas, a pesca, a agricultura, a silvicultura, todas essas matérias-primas que vêm aqui do setor primário vêm depois para o setor secundário, onde são transformadas pelas fábricas, ok? Nos produtos acabados, ok? Depois passam para o setor terciário, que compreende a prestação de serviços, né? Todo o tipo de serviços, desde saúde, transportes, etc., mas também ao comércio, não é? Portanto, isto é um resumo rápido aqui dos setores da atividade económica. Ora, observa o gráfico e pinta cada uma das profissões com a cor do respectivo setor de atividade a que pertence. Portanto, aqui vamos pegar aqui nos lápis e vamos pintar aqui a cor aqui destas profissões, né? O carpinteiro, o que é que ele faz? É do primário, setor primário, ele extrai da natureza, ou ele transforma a madeira em cadeiras e em mesas. Isso é uma transformação, da transformação é nas fábricas, não é? Então aqui a gente tem que pôr aqui o setor, vamos pegar no verde, caneta verde. Pronto. E o padeiro? O padeiro também está a transformar a farinha em pão, também é transformação. Mas o pescador já não, porque o pescador extrai diretamente o peixe do mar, que vem da natureza, não é? Vem daqui, portanto é azul. O mineiro é a mesma coisa, extrai o minério, extrai o carvão, o ouro, a prata, tudo o que é necessário das minas é extraído pelo mineiro, setor primário, não é? Extração, setor primário, carregar o verde. Está a dizer que está certo, mas deu-me um barulho de errado. Portanto, o setor primário é o azul, desculpa, tem razão. Eu é que já tenho com os olhos trocados logo de manhã. Portanto, falta ao professor. O professor está a prestar um serviço. Faz parte aqui deste setor terciário, não é? Porque não extrai nada da natureza, não transforma nada, mas presta um serviço à comunidade, ensina aos filhos, às crianças das famílias, não é? Portanto, pegamos aqui neste lápis. Um advogado é a mesma coisa que o professor. Também presta um serviço, não é? Está a resolver problemas da justiça, conhece as leis e está a prestar um serviço ao cliente. A secretária
também não está a transformar nada, nem está a extrair nada da natureza, também pertence ao mesmo. O médico está a prestar um serviço também. Um operário não está não extrai nada da natureza, mas está a transformar, está a fazer prédios, está a fazer casas, ou está a prestar um serviço. Ele aqui está a fazer as duas coisas, não é? Presta um serviço, está a construir um prédio, mas também está a transformar a matéria-prima. Mas como é nas fábricas, a gente vai escolher aqui este. Ele diz que está mal. Então eu tinha razão. Ele é do setor secundário. Está a transformar o que é aqueles ferros num prédio, num edifício. Ou o cimento está a transformar aquilo numa ponte. Está certo, sim senhora. Então tínhamos aqui também a situação resolvida, não é? Passamos para o quinto. Setor primário. As atividades do setor primário desenvolvem-se nos meios rurais e no litoral, uma vez que dependem exclusivamente da natureza. Arrasta para os espaços, em branco, as legendas das atividades do setor primário que as imagens representam. Portanto, quais destas são o setor primário? Não é? A salicultura, extração de sal. Está aqui o sal, salicultura. Extração mineira das minas. Está aqui, não sei se isto é um bocado de carvão ou se é uma moeda. Vamos aqui para a agricultura. É a pecuária, que são a criação de gado. Vem daqui, está aqui. A pesca. Na pesca está aqui um peixinho. A exploração florestal. É que eu não vejo aqui nada. Não é? E a exploração mineira. Penso que isto será um minério. Não é? É a exploração florestal. Eu nem sei o que é isto. Parece uma moeda. Bom. Falta então a exploração mineira, que é o diamante, que vem do fundo, né, das minas. A agricultura, a pecuária e a silvicultura são as atividades económicas do setor primário que ocupam mais trabalhadores. Estas atividades praticam-se um pouco por todo o país, recorrendo-se a técnicas e instrumentos modernos que permitem aumentar e melhorar a qualidade da produção. A modernização das atividades do setor primário tem sido conseguida pelos subsídios da União Europeia. No entanto, a população ativa no setor primário tem vindo a diminuir desde meados do século XX, já que as condições de trabalho são difíceis e os rendimentos são baixos. Portanto, o que é que nos diz aqui esta pequena animação? Que efetivamente cada vez há menos pessoas a trabalhar na agricultura, dá muito trabalho, o rendimento é pouco, não é? Mas é uma atividade muito importante. Ela pratica-se nomeadamente nos meios rurais, não é? No interior e no litoral, onde há condições atmosféricas e condições dos solos para a prática da agricultura, não é? Esta era a animação que vimos aqui no Saber Mais. As atividades do setor primário enfrentam alguns problemas, nomeadamente a limitação de produção de parte da União Europeia. A Europa está a limitar-nos, a gente não pode produzir a quantidade de leite que queremos, tem lá um número, uma taxa que temos que ter e temos que obedecer àquele valor, não é? Não se pode produzir a mais. Cada país recebe subsídios europeus, mas também deve respeitar as disposições europeias. Ao nível da pesca, foi estabelecida a ZEE, Zona Económica Exclusiva, onde só os barcos portugueses podem pescar. E aqui tínhamos o exercício resolvido. Passando para o sexto, temos que assinalar aqui as atividades do setor secundário, não é? O setor da transformação. Diz aqui então operário. Portanto, qual deles é que aqui o que está a transformar? Um operário, a gente já tinha visto que o setor secundário, ok? O agricultor não, que é do primário. O trolha é também a mesma coisa, que é um trabalhador que trabalha nas obras, não é? Costureira, está a transformar. Pastor não está a transformar, é do setor primário. O médico é do setor terciário e o carpinteiro. A principal atividade do setor secundário é a indústria transformadora,
pois a maior parte dos nossos bens são produzidos por diferentes indústrias transformadoras. Estas indústrias situam-se sobretudo no norte e centro do país e na região de Lisboa e Val do Tejo, ou seja, próximas das cidades, onde há abundância de mão de obra e de consumidores, melhores vias de comunicação e transportes. As indústrias mais importantes são as alimentares, a têxtil e a metalomecânica. A construção civil e as companhias fornecedoras de água e gás e as empresas produtoras de energia também fazem parte do setor secundário. Ok, já sabem então que o setor secundário, o setor da transformação, é muito importante, deve estar localizado próximo das cidades, onde estão os consumidores, né? E onde há mais facilidade no transporte das mercadorias para as cidades, para abastecer as várias lojas, não é? Os vários tipos de comércio. Ora, os problemas das atividades do setor secundário. O desemprego tem sido um grave problema no setor secundário, portanto, muitos desempregados. Muitas empresas fecham ou não conseguirem competir com outras empresas. A União Europeia e o Governo procuram apoiar e modernizar as empresas para as tornarem mais competitivas. Porque muitas das nossas fábricas eram antigas, não é? Eram pouco desenvolvidas. Tiveram que se adaptar. Vamos ouvir então aqui agora o setor terciário. O setor terciário foi o setor de atividade que mais cresceu ao longo da segunda metade do século XX e nos inícios do século XXI. Descobre porquê na animação. O comércio é a atividade mais importante do setor terciário. Há comércio nas zonas rurais do interior, mas é nos centros urbanos do litoral que existem os hipermercados, os centros comerciais e as lojas especializadas. Nos últimos anos, têm surgido novas formas de comércio, através da venda por catálogo, por telefone e pela internet. E por isso, os serviços de transporte e de telecomunicações foram os que mais se desenvolveram nos últimos anos, atraindo um maior número de trabalhadores. O mesmo aconteceu com a informatização dos serviços, que, para além de melhorar a sua rapidez e qualidade, alargou o setor terciário aos serviços relacionados com as tecnologias da informação. Esta atividade continua em crescimento. Portanto, o comércio, muito importante nas cidades, né? Porque é através do comércio que as pessoas adquirem os seus bens, os seus produtos, as suas roupas, calçado, tudo o que nós precisamos, não é? As farmácias, etc, etc. Todo o tipo de comércio. O comércio é a principal atividade, mas também não se esqueçam da prestação dos serviços, né? Como os médicos, os advogados, as pessoas são pessoas que trabalham na cidade que prestam serviços, né? O condutor da caminhonete que vai a conduzir, né? Está a prestar um serviço, está a conduzir os outros passageiros, né? Portanto, qual é a maior atividade do setor terciário? É o comércio. Onde predominam as grandes superfícies comerciais? No litoral, nas ilhas ou no interior? No litoral, nas cidades. Qual é a atividade do setor terciário que está em crescimento? Os seguros, a saúde ou tecnologias de informação? Eu acho que é esta. O desenvolvimento do comércio, das telecomunicações e das tecnologias de informação contribuíram para o crescimento do setor terciário nos últimos anos do século XXI, aumentando a concentração deste setor nos grandes centros urbanos do litoral. Ok. E pronto, meus amigos. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Não se esqueçam. Página 175. As atividades que desenvolvemos. Obrigado por terem participado na aula e até uma próxima oportunidade para todos. Beijinhocas e abraçocas. Ok?